Preparação para o parto. Corpo, mente e informação caminham junto. Pré-gestação, você já tem que ter aquele acompanhamento, você já tem que ter uma noção que você precisa de um acompanhamento multiprofissional e toda essa junção multiprofissional, lá no trabalho de parto, ela tem mais informação, segurança, que dá para ela aporte, tanto emocional, social e físico. Eu falo que o principal fator da fisioterapia como uma preparação do corpo para o trabalho de parto é proporcionar consciência corporal. Porque tem mulheres que nunca fizeram fisioterapia e conseguem parir, e tem mulheres que fazem toda a preparação do corpo para o trabalho de parto e não conseguem evoluir para um trabalho de parto via vaginal, né? Mas a consciência que é gerado que é importante. Independente da via de parto, seja cesárea ou seja via vaginal, se teve laceração no períneo ou não, é importante esses cuidados para quê? Para ela ter um retorno melhor, saudável, sem sobrecarregar a região, porque ela foi bem exigida, né? Então, você ter mais até confiança. Então, eu falo que a fisioterapia pélvica, ela vai além do preparo para o parto, além da gestação. É preparar a mulher para viver a sua maternidade, com segurança, com confiança e com saúde. Como que essa parte, né, da importância aí da preparação da mulher durante a gestação pode ajudar essa mulher aí no pós, né? No pós-parto, seja um parto vaginal ou principalmente também, né, a questão da cesárea. Mais um Nightcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa aqui no podcast. Vamos falar sobre preparação para o parto. Corpo, mente e informação caminham junto. E para estar falando um pouquinho aqui desse assunto no podcast de hoje, eu estou com a Thaís Pinheiro, ela que é fisioterapeuta pélvica, especializada em fisioterapia em ginecologia, especialista em saúde da mulher, sócia e proprietária da clínica Núcleo de Integração Pélvica, a NIP, também professora convidada de cursos de pós-graduação de fisioterapia pélvica. Também estou aqui hoje com a Bruna Nogueira de Camargo, ela que é enfermeira obstetra e ginecológica, também pós em obstetrícia e ginecologia, pós em saúde da mulher e docente pela pós-graduação de obstetrícia e ginecologia. Também estou aqui com a Samantha Muloto, ela que é fisioterapeuta pélvica, pós-graduada em fisioterapia pélvica e obstetrícia há mais de 10 anos, também formada em ginecologia natural e palestrante na exposição de arte Casa e Corpo. Queridas, gratidão, né, por vocês estarem aqui no podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preparação de parto, né, como que ocorre todo esse processo aí com a gestante. E para a gente iniciar, gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho, né, de vocês, um pouquinho do trabalho de vocês. A gente vai começar aqui com a Thaís, depois a Bruna e a Samantha. Boa noite. Eu sou Thaís Pinheiro, sou fisioterapeuta pélvica, formada há 15 anos, e há 15 anos estou dentro da área do ramo da fisioterapia pélvica. Dentro da fisioterapia, a gente vai construindo, né, um pouquinho mais do conhecimento e traz esse conhecimento um pouco para esse campo das gestantes também. Hoje, lá na clínica, no Núcleo de Integração Pélvica, a gente tem uma equipe especializada que atua com a preparação de parto, desde a preparação do parto, né, até o acompanhamento na maternidade e o acompanhamento pós-parto também. Então, a clínica, ela está ali já há 6 anos, já institucionalizada, e estamos seguindo aí com esse projeto aí para ajudar cada vez mais mulheres. Thaís, você sempre quis aí trabalhar nessa área da saúde da mulher, com as gestantes. Como que foi o seu processo, né, em entrar para a fisioterapia pélvica? Na área da fisioterapia pélvica, eu me descobri na faculdade ainda, né? Fiz alguns cursos na época da faculdade
E desde que saí, eu até brinco, né? Se me der um braço quebrado, um dedo, aí eu já não sei mais tratar, só sei tratar essa parte. E na obstetrícia já surgiu um pouquinho depois. Então, eu tenho 15 anos dentro da fisioterapia pélvica, mas na obstetrícia eu trabalho há cerca de 8 anos, mais ou menos. Legal. Bruna, se apresente aí, né, também para o Olá, pessoal boa de casa. noite. Eu sou a Bruna, sou enfermeira obstetra e ginecológica há 16 anos, como enfermeira há 18 anos, na área da enfermagem e da saúde há 22. Porque na faculdade eu fui técnica aos 4 anos e me formei, e aí depois já fiz a faculdade. Trabalho no SUS desde então minha experiência toda é do SUS, já sempre no centro de parto normal, no alojamento conjunto, e a docência tem 13 anos que eu acompanho na pós-graduação, e sempre fui apaixonada por obstetrícia e ginecologia. Você sempre, Bruna, quis trabalhar nessa área? Sempre. Eu vou só resumir, né? Meu pai, ele é da área da saúde, então eu acompanhava ele algumas vezes quando ele ia para o plantão, e ele via sempre em mim que eu queria, então por isso que ele fez eu fazer o curso técnico. Na época nem existia isso de ensino médio e ensino técnico junto, mas ele Uhum. conseguiu, né? Ele também dava aula em faculdade. E com os meus 18 anos, eu já era técnica de enfermagem, e aí eu falei, não, é isso que eu quero. Eu já comecei a fazer faculdade desde sempre. Nunca quis fazer Nunca outra quis. coisa. Samanta, se apresente aí também, né, para o pessoal de casa. Fale um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho também. Bom, boa noite. Eu me chamo Samanta Muloto, sou fisioterapeuta pélvica há mais de 10 anos. Faço parte da equipe do Centro de Endometriose do Santa Joana. Realizo atendimentos também pré e pós-operatórios, não só de cirurgia de endometriose, mas cirurgias ginecológicas de uma forma geral. Eu sou plantonista também na Maternidade Star, já acompanhei mais de 100 partos. Caramba. Já tive esse Parto, hein? privilégio. E eu posso falar que é um sonho trabalhar com o que você ama. Ô, Samanta, e como que foi para você, né? Você sempre quis aí trabalhar nessa área da saúde da mulher, da gestação, do parto, do pós-parto? Então, na verdade, foi um encontro. Porque quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, a minha intenção era ir para ortopedia. Só que lá eu conheci a fisioterapia pélvica. E eu também tenho endometriose. Então, Uhum. quando eu conheci essa área da saúde da mulher, eu me identifiquei e vi a necessidade de poder ajudar outras pessoas, assim como eu precisava de ajuda. E aí, conhecendo a obstetrícia um pouquinho mais, fui me encantando, me apaixonando, e aqui E aí estou. ficou, né? Ô, Thaís, fala um pouquinho pra gente, né? Qual que é a importância da fisioterapia pélvica aí na gestação e não só, né, ali no finalzinho, quando a mulher já tá indo para esse processo aí do parto. Isso é uma pergunta muito importante, porque muitas pacientes acabam procurando a gente na última semana já, né? Então, procuram a gente ali por volta de 35, 36 semanas, dizendo, eu quero me preparar para o parto, e a preparação ela não acontece em 1, 2 semanas, né? É importante que o quanto antes essa mulher ela chegue pra gente, melhor, até pra gente avaliar qual que vai ser a periodicidade desse acompanhamento. Se essa mulher ela precisa vir semanal, se ela pode vir quinzenalmente, quando que a gente vai trabalhar e quais são os focos desse tratamento, porque a cada idade gestacional a gente tem um foco diferente. Então, a gente tem, a partir de 35, 36 semanas, começa a trabalhar o processo de preparação para treino expulsivo. A partir de 34 semanas, já começa a trabalhar a massagem perineal para redução de risco de laceração. Mas antes disso, a gente pode prevenir e trabalhar muito a qualidade de vida dessa mulher. É evitar que ela fique com uma diástase patológica, é evitar que ela fique com dor lombar, que ela tenha dor na região suprapúbica, que ela sinta muito edema, né, durante o fator gestacional. É proporcionar qualidade de vida durante a gestação, para que ela tenha uma lembrança dessa gestação de uma maneira mais saudável também, né? E consiga curtir aquela gestação e ter uma sensação de bem-estar em todo esse processo. Então, quanto antes ela chega pra gente, a gente consegue ter um tempo hábil para preparar tanto o Legal, né? fortalecimento dessa musculatura para prevenção ou tratamento de uma incontinência urinária durante e prevenir para esse pós-parto também, né? Assim como trabalhar todo esse contexto ali de queixas que podem acontecer por sintomas fisiológicos mesmo da gestação.
E pode acontecer se a mulher ela não procurar, né, a fisioterapia pélvica no início e ela for no final, ela pode procurar ou não? Ah, já tô no final, não posso procurar. Não, pode procurar. Aí a gente precisa só focar qual vai ser o objetivo daquele acompanhamento, né? Uhum. Se o objetivo é, de repente, trabalhar um pouco mais essa condição muscular para prevenção de uma laceração, para gerar consciência corporal, para que ela consiga ter um expulsivo ali muito mais consciente, saber lidar um pouco mais com o seu corpo, né? A gente consegue fazer isso. Agora, trabalhar, eu quero parar de perder xixi, eu quero reduzir a minha dor, preparar o meu corpo, aí é muita coisa que a gente realmente precisaria de mais tempo Sim. para conseguir acompanhar todo esse processo. Mas no final dá para a gente orientar, ou então até mesmo encurtar. Ao invés de Uhum. você vir uma vez na semana, vem 2 vezes na semana e a gente consegue otimizar algumas orientações melhores aqui. Ô Bruna, e como que a gestante ela pode aí, né, preparar o corpo fisiologicamente para ter um trabalho de parto aí mais tranquilo? Então, eu brinco, como a Thaís falou, que a gestação, ela começa lá nas consultas ginecológicas, né? Então, o pré-concepção, a pré-gestação, você já tem que ter aquele acompanhamento, você já tem que ter uma noção que você precisa de um acompanhamento multiprofissional, então, com a enfermeira obstetra, com a fisioterapeuta, com o nutricionista, com o ginecologista obstetra, com a doula. Então, ela tendo esse preparo pré-gestacional, na gestação, a gente vai fazer toda a parte de informação dentro de todas as evidências científicas, passando para ela trimestralmente, né? Cada idade gestacional, o que ela precisa saber, as dúvidas que ela tem, questão de exame, de laboratório, e tendo toda essa junção multiprofissional, lá no trabalho de parto, ela tem mais informação, segurança, o que dá para ela é aporte, tanto emocional, social e físico mesmo, para que ela entenda todo o processo, e isso vem desde o início da gestação. Aí no trabalho de parto fica bem mais fácil e aí fica mais, como ela mesma falou, fica mais real e ela entende o que está acontecendo. Então, ela tem base, ela tem estrutura para ela entrar e chegar no trabalho de parto com mais consciência do que está acontecendo com o corpo dela. E isso facilita muito, tanto em diminuição de laceração, de diminuição de tempo de expulsivo, todas essas coisas. Então, é um preparo pré, lá Lá do de início, trás. pré-gestação, que ela vai ter, tendo isso, ela tem uma gestação, um parto, um pós-parto e um puerpério bem mais leve e mais, como que eu posso dizer, mais seguro, Seguro. com menos intervenções e todas essas coisas. Então, a mulher que ela passa aí pela fisioterapia, ela, vamos se dizer, tem mais benefícios no Muito parto mais. do Eu falo que a que, mulher que não passa pela com fisioterapia? certeza, eu falo que a gestante, ela tem, a gente tem que desmistificar que ela só tem que ser acompanhada no pré-natal por um profissional. Ela precisa de todos os profissionais trabalhando em conjunto com o mesmo prol, que é ela ter uma gestação, um parto e um pós-parto mais seguro para que ela consiga ser mulher depois também. Porque a gente na gestação, a gente deixa um pouco de ser mulher, né? Uhum. Mas ela tendo todo esse aporte e todos falando a mesma língua, a estrutura faz com que a casa se cresça e ela floresça, porque eu falo que o parto e o pós-parto é uma ponte. A gente é mulher, antes ou só esposa ou só filha, e aí você gesta e aí você vai ser mãe. Se você nessa ponte, você tem toda essa rede de apoio, tanto familiar, profissional, essa ponte ela é mais leve. Então ela consegue depois lá na frente se transformar numa mãe, mas que não igual antigamente, que ela esquecia que ela era mãe, que ela esquecia que o corpo dela precisa retornar e esse retorno também demora. Uhum. Então, a equipe multiprofissional para mim é É importantíssima. importante. Ô, Samantha, toda mulher sente a mesma dor aí na hora do parto e o que que pode ser feito, né, para ter um alívio nessa dor dessa mulher? Então, não. Cada dor é única, porque cada corpo é único. A percepção de dor, ela é individual. E nós temos diversos fatores
físicos, emocionais, ambientais, que podem influenciar a preparação dela, o apoio que está sendo oferecido, todo esse suporte vai fazer a diferença nessa dor ou não, né? Então, nós temos também estímulos sensoriais que eles ajudam a enganar o sistema nervoso, né? Para tentar diminuir os sinais que chegam até o cérebro da dor. Então, a fisioterapia pélvica entra justamente com alguns recursos para ajudar nesse momento e o nosso conhecimento da biomecânica. Então, com algumas posturas, movimentos, exercícios, a caminhada correta, o uso de bola, termoterapia, eletroterapia, é vasto aí os recursos que a gente pode oferecer para diminuir. E quando necessário e a pedido da paciente, pode ser realizada também analgesia farmacológica, Uhum. que é aplicada aí pelos anestesistas. Ô, Samantha, assim, pode acontecer da mulher não sentir nenhuma dor na hora do parto? Já aconteceu com você algum caso? Até o final do parto mesmo, o nascimento do bebê, assim, é difícil, Uhum. zero. Mas eu já acompanhei, sim, partos de mulheres que realmente tinham um limiar muito bom, vamos dizer assim, que ela não sentia tanta dor. Então, ela já chegou a 10 centímetros de dilatação com baixíssima dor, desconforto, mas tem toda a descida do bebê, né? E aí, nesse processo, quando vai chegando mais perto do expulsivo, ela começa assim a sentir muito mais dor e pressão. Mas já acompanhei poucos partos que não foi realizada analgesia farmacológica. Uhum. São bem poucos. E daí, como que é também na questão da cesárea, né? Porque sabe que tem anestesia, na hora, às vezes, ali a mulher não vai sentir nada de dor. E o pós? Como que é isso? Então, o pós da cesárea, né? Porque grande parte ainda procura cesárea por conta do medo da dor do parto, né? Então a gente precisa estar aqui justamente para tentar desconstruir e desmistificar essa dor. Então a gente passou que tem esses recursos. Porém, no pós, também ainda é individual essa dor. Já peguei pacientes pós-cesárea de que tinham muitas dores, queixas e não queriam nem levantar da cama, como peguei algumas que tinham um desconforto, mas estavam bem. Então, tudo vai influenciar, né? Fatores físicos, ambientais, emocionais, o preparo físico dessa mulher Antes, né? também vai influenciar. Sim. O Gabi, fala pra gente, né, também da importância do preparo físico, né, dessa mulher, porque às vezes a gente escuta, ai, engravidou, não pode fazer exercício, não pode fazer, né, uma musculação, não pode isso, não pode aquilo. O que que você pode falar? E também dessa importância, né, da mulher ter esse conhecimento do preparo do corpo também para esse parto. Exercício físico não tem contraindicação. A gente não tem contraindicação nem para paciente oncológico, nem para paciente gestante. A gente tem que tomar alguns cuidados. Tem alguns perfis de pacientes que às vezes apresentam alguma contraindicação, né? Dentro dessas contraindicações ou relativas ou absolutas, uma paciente que tem um encurtamento do colo do útero, uma paciente que tem uma placenta prévia, né? Então, em alguns graus de complicação, aí é importante a gente pensar em algumas restrições em relação ao movimento. Mas na grande maioria das vezes, o exercício ele vai fazer muito bem, né? Uhum. Seja na composição ali de melhora de edema, parte circulatória, tanto sanguínea quanto linfática, como uma prevenção desde um processo hemorroidário. Tem muita gente que fala, não, eu desenvolvi uma hemorroida num trabalho de parto, né? Não se desenvolve uma hemorroida no trabalho de parto, com um tempo de trabalho de parto. Muito provavelmente eu tinha queixas prévias, eu tinha uma predisposição àquilo que não foi tomado cuidado e naquele momento um expulsivo, às vezes muito prolongado, pode acabar desencadeando aquilo dali. Então, no geral, o exercício físico ele vai melhorar a circulação sanguínea, parte de metabolismo, vai melhorar a parte de composição de mobilidade, estabilização, né? E quando a gente fala da fisioterapia, eu falo que o principal fator da fisioterapia como uma preparação do corpo para o trabalho de parto é proporcionar consciência corporal. Porque Uhum. tem mulheres que nunca fizeram fisioterapia e conseguem parir, e tem mulheres que fazem toda a preparação do corpo para o trabalho de parto e não conseguem evoluir para um trabalho de parto via vaginal, né? Mas a consciência que é gerado que é importante. Então, a gente vê uma equipe médica, uma equipe, às vezes, envolvida ali, né, de enfermagem, dentro de uma sala de parto, que às vezes vai induzir de uma maneira na qual não é como a paciente está sentindo.
sentindo. Ah, eu quero que você deite agora pra gente ficar nessa posição. Puxa, mas o meu corpo ele não tá me pedindo essa posição, né? Eu preciso identificar onde que tá doendo, que postura que o meu pé tem que ficar, como que eu tenho que jogar o meu quadril. Eu quero ficar de cócoras, eu quero ficar em pé, eu quero deitar, eu tô cansada. Então, essa percepção ela ajuda bastante. E essa movimentação, né? A gente tem estudos que já mostram pra gente que essa biomecânica, essa movimentação durante o trabalho de parto, ela pode reduzir até cerca de mais de 2 horas do tempo de um trabalho de parto. Então, o movimento ele é muito importante, né? O que vai fazer com que a gente saia daquela postura que anatomicamente é o que a gente acredita ser correta, que é deitada, de Sim. pernas afastadas, né? Onde há uma compressão do cóccix ali, para uma posição mais verticalizada, onde a gente está a favor da ação da gravidade e a favor aí desse processo de nascimento, né? Então, o movimento é o que vai fazer com que essa mulher ela consiga ter uma melhor percepção e fazer alguns ajustes ali para que favoreça esse processo de nascimento. Eu ia até te perguntar, né? Toda mulher que faz, que até você comentou um pouquinho, mas toda mulher que faz a fisioterapia pélvica, é certo que ela vai ter um parto vaginal? Nada é certo, na verdade, né? O parto, ele é algo muito incerto. A gente não sabe o tempo que ele vai levar, a gente não sabe qual é a postura que essa mulher ela vai adotar. O que a gente tenta fazer com a fisioterapia é acelerar um pouquinho mais esse processo, fazer com que ela consiga curtir, de certa forma, um pouco mais esse processo. A gente estava falando de dor agora, né? Uhum. É importante a gente não romantizar, talvez dizendo que, não, tá tudo bem, você vai fazer fisioterapia, não vai doer, estou aqui, vou segurar na sua mão, porque vai doer, né? A gente sabe que vai doer, mas trazer essa ressignificação de que é uma dor diferente, porque é uma dor de impulsionamento. Caramba, eu tô sentindo essa dor porque agora meu bebê tá pedindo para nascer, agora ele tá pronto. Vai ser meu primeiro contato pele a pele, vai ser minha primeira Uhum. troca de olhar, vai ser minha primeira tentativa de amamentação, né? Então, fazer com que haja uma motivação. E o conhecimimento, ele é a base de tudo. Porque se essa mulher, ela tá nervosa, ela tá angustiada, ela não tá segura, ela tá apreensiva, ela não confia no processo que vai ser desenvolvido. Puxa vida, eu tô indo, mas será que esse médico vai querer cesárea? Eu não quero cesárea, eu queria tanto que fosse normal. Será que ele vai fazer uma episiotomia, né? Então, trazer essa segurança faz com que essa mulher, ela consiga reduzir muito mais os níveis de cortisol, níveis de hormônios que geram uma ansiedade maior, né? Eu sempre falo, é como se a gente tivesse uma balança. Então, se eu tenho hormônios estressantes, os meus hormônios prazerosos, eles diminuem. Agora, à medida que eu tenho confiança, que eu tô conseguindo reduzir um pouquinho mais a minha dor, que eu tô mais presente no meu parto, que eu tô confiante, esses níveis de hormônios positivos, eles vão inibir mais os meus hormônios negativos e eu tô muito mais entregue àquele momento. E automaticamente, os meus hormônios vão fazer com que haja mais contração uterina, mais amolecimento do colo de útero. Isso reduz o tempo de trabalho de parto, né? Então, é trazer um pouco mais essa confiança e essa consciência corporal que vai ajudar ali, Ajuda. auxiliar bastante. Sim. Ô, Bruna, quando a gente fala, né, pra gestante em questão, né, do trabalho de parto, do parto, já gera aquela questão da ansiedade, né? Porque muitas vezes não sabe qual vai ser a via de parto. O que que pode ser feito durante esse trabalho de parto para diminuir essa questão aí, né, da ansiedade da gestante? Então, no trabalho de parto, eu falo que como a gente já vem fazendo esse preparo em todo o pré-natal, no pré-natal, entre mais ou menos 32 semanas, que a gente fala que começa as contrações de treinamento, são sempre 5, 6 semanas antes de entrar em trabalho de parto. Então, a gente já orienta as pacientes, né? E aí, na fisioterapia, igual ela falou, que dependendo de quando a gestante chega para fazer o início do trabalho de fisioterapia pélvica, ela tem um tempo hábil de orientar certas coisas ou não. Então, a gente sempre orienta, tem todos os exercícios não farmacológicos para alívio da dor, a questão do preparo do assoalho pélvico com a fisioterapia pélvica e algumas orientações que a gente faz lá nas 32 semanas, então, intensificar alguns movimentos que a fisioterapia pélvica orienta muito mais igual eu, na minha região, que é em Juquitiba, a gente tem a fisioterapia, tem o pilates, mas não tem uma fisioterapeuta pélvica que é especializada nisso. Então, a gente já vai no pré-natal orientando movimentação, caminhadas diversificadas com movimentações diferentes,
quando vai fazer os exercícios, alguns exercícios que ela vai fazendo no pré, que aí vai facilitando. Quando chega nas 36 semanas, a gente começa com a indução natural de parto, para que quando chegue com 38, 39 semanas, que quando ela entrar em trabalho de parto, essa dilatação seja mais reduzida, a dilatação seja mais rápida, na verdade, e o trabalho de parto seja mais curto, porque aí facilita com que ela tenha o parto vaginal e não tenha-se o risco das intervenções hospitalares, tentar fazer com que ela seja ou direcionada ou tenha-se um risco deles indicarem a cesárea por um tempo muito grande de trabalho de parto ou de expulsivo. Sim. Samantha, como que funciona essa parte, né? A Bruna falou um pouquinho sobre a questão da dilatação. Como que funciona aí para a mulher ir para um parto vaginal, né? A dilatação tem quantidade de centímetros? Eu pergunto porque eu não sou mãe ainda, então eu não Uhum. sei, né? E assim, pode ser que toda mulher que teve dilatação, ela vai para o parto vaginal, ou às vezes a mulher ela tem a dilatação e às vezes acaba ocorrendo dela ter que fazer uma cesárea. Existem então duas formas para ocorrer a dilatação, seja via induzida ou via natural. A via natural vai ocorrendo o quê? Um amolecimento do colo uterino, vai afinando, né, também esse colo, com as contrações, vai ajudando nessa dilatação que pode chegar a 10 centímetros. Aí eu acho importante ressaltar, né, que não só a dilatação é importante, quanto a descida do bebê. Porque muitos casais que eu acompanho na maternidade, eles chegam sem essa informação. Eles acham que, chegou em 10 centímetros, acabou, já vai nascer? Já tá vindo? Não, precisa da descida. E a descida a gente avalia, na verdade, os médicos avaliam pelo plano de Deli. Então, o bebê ele tem que ir descendo dentro da pelve da mãe para também ajudar e ocorrer esse nascimento. E aí as fases do trabalho de parto, elas se dão com inicialmente os pródromos, né, que são as primeiras contrações, que podem durar alguns dias ou até semanas, onde as contrações de Braxton Hicks vão ficando um pouquinho mais intensas, às vezes dolorosas. Aí a gente parte para uma fase latente, onde tem um pouquinho mais de contrações, mas ainda não tem ainda um ritmo bom. Depois, na sequência, a gente vai para uma fase ativa, onde aí sim as contrações são mais eficazes, mais duradouras, e aí sim também mais doloridas, que às vezes é nessa fase que elas costumam pedir também analgesia, dependendo, também variando de pessoa para pessoa, mas pedem. E na sequência a gente tem ocorrendo essa dilatação de 10 centímetros e a descida do bebê, ocorre a expulsão, a fase de expulsão, nascimento do bebê e a dequitação da placenta logo na sequência. E, às vezes, nesse processo, pode ocorrer de não ter essa descida ou não dilatar. Então, a gente fala que o trabalho de parto, às vezes, ele pausou, não está tendo uma, uma progressão exatamente. Pode ser por alguma distócia, alguma desproporção cefalopélvica, ou se ocorrer também algum sofrimento fetal ou materno. Aí ele teria que ir para uma via mesmo de cesárea. Então, não é porque a mulher teve ali a dilatação, né, total que precisa, que ela vai ter um parto normal. Pode acontecer de não ter essa descida e os outros casos que você falou, de ela ter que ir para uma cesárea. Isso ocorre. E aí que bom que a gente tem um plano B para poder salvar mãe e bebê. E mesmo que ela tenha passado por todo esse processo de trabalho de parto, nada é em vão. Todo o benefício de ter ocorrido esse processo é bom e saudável para a mãe e para o bebê. Ô, Thaís, como que essa parte, né, da importância aí da preparação da mulher durante a gestação pode ajudar essa mulher aí no pós, né? No pós-parto, seja um parto vaginal ou principalmente também, né, a questão da cesárea. Inclusive tem muitas pessoas que procuram a fisioterapia pélvica só porque querem preparar o corpo para o trabalho de parto. E esquecem que para mulheres que têm necessidade mesmo, né? Ou alguma indicação direta, ou por desejo de realizar um parto cesáreo, também tem indicação de fazer fisioterapia. Quando a gente fala na preparação do corpo, não é uma preparação apenas para o momento do expulsivo do parto, né? Para as fases do trabalho de parto, mas é justamente para preparar esse corpo para que ela tenha uma boa qualidade de vida. A gente tem estudos que mostram para a gente que preparar essa musculatura do assoalho pélvico durante a gestação
previne até cerca de 6 meses depois do parto uma incontinência urinária. Então, a gente trabalhar essa musculatura perineal, porque quando a gente fala dessa musculatura íntima, a gente tem uma musculatura que tem a função de carregar o peso do útero, da bexiga, do intestino. Do nada veio bebê, placenta, líquido amniótico, gordura corporal, circulação sanguínea e linfática que a gente ganha na fase gestacional. Então, é muito peso sobrecarregando essa musculatura no período gestacional. Então, hoje a gente sabe que não é apenas a via de parto que enfraquece essa musculatura, mas sim o processo gestacional, né? Então, preparar esse corpo, preparar essa musculatura para que a gente evite ter alguma queixa lá na frente, tanto da incontinência urinária, por queixas evacuatórias, e também para retorno dessa parte estética, seja por uma diástase, né, que a gente preparar essa musculatura com estabilização, evitar que sobrecarga na região abdominal possa ter a gestação ali, aquele umbigo mais saltado para fora, aquele umbigo mais triste num pós-parto, né? Então, desde o fator estético até o fator funcional mesmo do corpo. do corpo. Então é importante mesmo que se a mulher ela já se decidiu, eu quero um parto cesárea, é importante ela também fazer essa parte da fisioterapia pélvica na É porque gestação. são muitas alterações fisiológicas que acontecem, né, no período gestacional. Então, a gente conseguir preparar o nosso corpo para tamanha alteração, né, é importante no sentido de que eu tô prevenindo que o meu corpo ele fique desconfortável com todo esse processo. Porque é comum sentir um pouco mais de desconforto na lombar, é comum sentir desconforto respiratório, né? O pulmão ele muda de formato. Nosso pulmão ele é comprido e mais achatado. Na gestação, o útero ele vai crescendo, o diafragma vai subindo, o pulmão vai diminuindo de tamanho, vai ficando mais alargado. Então, a frequência respiratória, ela muda, né? A compressão vascular, ela também vai mudar, a circulatória, ela também vai mudar. Então, são muitas alterações que são fisiológicas, até mesmo a postura. Quando a gente fala daquela postura da base da grávida, né, mais aberta, do abdômen mais projetado para frente, é o centro de gravidade. Antes eu não tinha um peso me projetando para frente. Hoje, se eu fico com os meus pés muito juntinhos e uma projeção do meu centro de gravidade para frente, eu caio. Então, eu tenho que abrir mais as pernas, eu tenho que inclinar um pouquinho mais o meu tronco para trás. E a gente não está ali na fisioterapia para mudar esse processo, que é fisiológico, a não ser que ele de fato esteja trazendo algum prejuízo ali funcional para aquela mulher. Mas, no geral, é a gente fazer adaptações para que ela consiga ter uma boa noite de sono, né? Não tenha privações, e dessa forma consiga ter uma. Aí em diante, né? E aí diante, exatamente, porque ele vai chegando no finalzinho e vai reclamando mais. Sim. Ô, Bruno, e qual que são, assim, as informações que você pode falar que são essenciais aí para essa gestante saber, né, sobre a questão do parto? Porque a gente sabe que às vezes planeja uma coisa e aí chega na hora do parto é totalmente diferente. E também para a rede de apoio, né, dessa mulher, às vezes o esposo, para quem é mãe solo, às vezes a rede de apoio que vai estar com ela nesse momento. Então, no pré-natal, a gente fala-se muito hoje em dia do plano de parto, né? E a gente vai construindo esse plano de parto de acordo com as informações e as orientações perinatais que a gente vai dando no decorrer das consultas de pré-natal. A gente sempre tenta, no mês, tem sempre uma consulta com a enfermeira obstetra, uma consulta com o médico obstetra dela e mais a questão desse restante dos outros profissionais de base. Então, no plano de parto, a gente vai falando desde os direitos de acompanhante que ela tem, de todo o processo do que vai acontecer no pré-parto. Então, quando ela entrar, igual a Samantha falou, na fase latente, o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais as intercorrências, vamos dar um exemplo, se a bolsa rompe, o que é o líquido claro, o que é o líquido meconial, o que tem que se fazer se for um líquido claro, o que deve se fazer se for um líquido meconial. Então, essas informações no pré-natal, a gente vai passando para ela, e aí, com isso, ela vai sabendo o que está e o que não pode, e o que pode acontecer. Então, as informações essenciais são desde questão de líquido, questão de toda a questão do trabalho de parto, do que teoricamente é normal que a gente conduz no caminho ali
da indução natural de parto. Então, vai acontecer isso, a gente espera que aconteça isso. Mas se tiver uma intercorrência, o que pode acontecer, quais as intervenções que serão necessárias para acontecer, no caso, né, de um líquido meconial, se os batimentos estiverem normais, mas se os batimentos estiverem diferentes, os médicos vão conduzir para um outro caminho. Então, a informação tanto do que é fisiológico e do que pode acontecer fora da fisiologia, para que ela saiba o que é uma intervenção necessária e o que é uma intervenção não necessária, de acordo com o plano de parto, isso no pré-parto, no parto e no pós-parto. Por quê? No pós-parto, igual ela falou, do contato pele a pele, se o bebezinho nasce mais hipotônico, ou seja, tipo mais molinho, que precisa de uma atenção mais rápida, pode ser que o médico não vá colocar ela no contato pele a pele, vai precisar levar para o bercinho aquecido, para o neonatologista fazer uma avaliação com mais assertividade ou mais precisão. Então, essas informações, a informação do que é fisiológico, o que não é, e o que pode se fazer, e quais intervenções, a gente vai passando de consulta a consulta, além dos cuidados da amamentação, dos cuidados puerperais. Eu falo que lá entre 36 e 37 semanas, muitas delas começam a falar da questão de desengasgo, de como colocar o bebê para mamar, de quais as posições. Então, essas informações são muito necessárias e eu gosto sempre que traga a rede de apoio junto. Então, o esposo, a mãe, a sogra, porque tem muitos mitos e muitos diz que me diz, que às vezes em vez de ajudar atrapalha. Então, eles também trazendo as dúvidas deles e a gente já sanando elas antes de acontecer, isso faz com que diminua o estresse puerperal, então facilita na descida do leite. Então, todas essas informações dentro de todo o pré-natal, parto, e aí no pós-parto também com a consulta puerperal. Então, Na fisioterapia, a gente tem um momento mais ou menos assim também, né? Que a gente até pede para que, normalmente venha o casal, né? Mas a gente pede para que venha o acompanhante do parto, que daí a gente faz um momento de aula de parto. E daí nessa aula de parto é justamente isso, a gente mostrar quais são os sinais e sintomas que o corpo vai apresentando, porque a gente ouve uma frase que é muito comum: ah, não, mas quando for o teu momento você vai saber. Mas tá bom, eu nunca pari, eu nunca senti nada de dor. Qualquer dor que eu senti, eu vou achar que eu já tô parindo, né? Os Então, pródromos, se você não orienta, igual a Samantha falou, os pródromos, as contrações de Braxton Hicks, a fase latente, a fase ativa, elas sabendo, e aí com a fisioterapia pélvica, ela sabendo reconhecer o que o corpo dela está pedindo para ela não vai achar que um pródromo é trabalho de parto e vai no hospital sem necessidade para ter um toque vaginal, ter uma avaliação, aumentar a ansiedade, se expor no hospital sem necessidade. Por quê? Porque ela tem base, ela tem estrutura de informação. Sim. E nesse momento a gente acaba orientando muito esse casal mesmo a ser um tomador de decisões muitas vezes. Porque às vezes a mulher diz, eu quero um parto normal. E daí o esposo muitas vezes fica assim, não sei por que ela quer um parto normal, né? Porque Aí vai ela dar já ruim. vai... E daí ela já vai trêmula. Aí então já entra alinhar aquilo que você falou, da expectativas. questão do hormônio dela, porque aí o que deveria estar com ela ali, ela sabe que ele não tá tanto. Então aí cria-se uma certa diminuição da balança regulada, né? Então aí pode ser que lá no trabalho de parto ela tenha menos segurança de decisão, porque ela sabe que ele não tá muito ali com ela, então isso facilita E às muito. vezes ele vai precisar ser o tomador de decisões, né? Então no planejamento de parto, a gente sempre fala, né? Eu não construo esse planejamento com o meu paciente, mas eu sempre falo, olha, tem um planejamento A, B, C, D, porque daí, eu quero um parto via vaginal lindão, não quero nada de ocitocina, quero que ele seja liso, fisiológico. Chega lá na hora, a primeira dor que me dá, não, plano B, tá tudo bem eu levar uma analgesia, né? Tô permitindo isso daqui. Eu falo que todas as alternativas, né? Até que chega um ponto que talvez ela não consiga tomar essa decisão. Que a gente fala que é quando ela entra na partolândia. Quando ela entra na partolândia, aquele momento que é quase mais do expulsivo pro parto em si, no plano de parto, e quando a gente está formulando e fazendo junto, eu falo, você tem que ter uma palavra-chave que ele sabe que ali chegou o seu limite. Então, se nós sabermos que ali chegou o seu limite, a gente vai saber conduzir
tendo o seu esposo como a sua voz de decisão, Sim, porque a gente sabe que ali foi. o limite, Ali, né? e aí elas têm que ter isso, porque senão aí entra numa violência obstétrica, porque a gente não teve essa conversa. Então, eu falo que o pré-natal, quando você faz com multiprofissional, você cria um vínculo e cria uma conexão com o casal, com a gestante, e um conhece o outro, e aí e isso faz com que ela se sinta segura, porque ela sabe, quando eu tiver com a minha voz não tão ativa, eu tenho alguém que vai Sim. decidir por mim, de acordo com o que a gente conversou antes de eu estar no trabalho de parto, no Sim. processo. Por isso que a Sim. informação ela é tão importante, Ela é tão né? Porque é o importante. que vai fazer com que haja essa discussão. Isso. Lá eles ouvem tudo. Chegou em casa, puxa, mas eu não deixaria. Você fala, mas isso eu faria. Então tá Sim. bom. Então até É. aqui ela permitiria, né? Por isso é importante estar com uma equipe. Isso, confiança. Porque você já vai estar ali num momento muito vulnerável, dor, medo do desconhecido. Se você Sim. tem confiança na sua rede de apoio, na equipe que está com você vai ter um parto que você vai estar menos ansiosa, Sim. vai estar confiante. Olha, se eu não souber o que fazer, eles vão estar me ajudando. isso. Se eu não conseguir pensar, raciocinar, eles estão lá para isso. Sim. E o fato, muitas vezes, as pessoas, porque nem todo mundo consegue ter uma equipe, né? Quando a gente fala de ter uma equipe, preciso arcar com todos esses custos da maternidade, preciso arcar com a equipe. E a gente sabe que a realidade do Brasil não é de todo mundo conseguir ter essa equipe, né? Então, o máximo de informações que eu consegui ter e eu consegui me sentir ali à vontade, na medida do possível, dentro da equipe, eu ter autonomia para dizer, olha, isso daqui eu sei, legalmente eu sei como é que funciona, eu quero dessa forma, não, eu me recuso a fazer assim, eu quero isso. Sim. Né? Então, ela ter autonomia para que essa mulher, ela de fato seja a protagonista daquele momento e não a parto, é. equipe. Ah, Sim. sim, com certeza. Por isso que a rede de apoio também é importante estar junto. Uhum. E nessa aula de parto que a gente dá, a gente sempre chama o pai. Lá no hospital a gente percebe que vai, às vezes, o pai, a mãe, ou a sogra, vai a irmã. Então, todo Uhum. mundo já Todo ter mundo esse junto lá. conhecimento, já saber como que funciona o trabalho de parto, as fases, o que é esperado, o que pode ocorrer, o que tá Sim. tudo bem, o que não, né? Ô, Samantha, e a mulher que ela já passou aí, né? Pela gestação, pelo pós-parto, pelo parto, pelo pós-parto, ela não fez a fisioterapia. No Uhum. pós-parto, ela pode fazer? Deve. Uhum. No pós-parto imediato de preferência. Sim. Então, por exemplo, na maternidade, a gente atua com pós-parto imediato. Então, nasceu, 24 horas, a gente já tá ali conversando com ela, passando orientações, exercícios, porque ela tem dor, ela não sabe como se movimentar, independente da via de parto, seja cesárea ou seja via vaginal, se Uhum. teve laceração no períneo ou não. É importante esses cuidados para quê? Para ela ter um retorno melhor, saudável, sem sobrecarregar a região, porque ela foi bem exigida, né? Então, você ter mais até confiança. Então, eu falo que a fisioterapia pélvica, ela vai além do preparo para o parto, além da gestação. É preparar a mulher para viver a sua maternidade com segurança, com confiança e com saúde, Sim. né? Ô, Samantha, e qual que é aí hoje para você o seu maior desafio de você trazer essa consciência, né, sobre a preparação aí antes da gestação, durante a gestação, no pós-parto? Tá? Eu acho, são vários, né? Mas eu acho que o maior desafio é desconstruir os mitos, as inseguranças, os medos que as pacientes chegam, porque elas já chegam no consultório com relatos negativos, experiências de amigas, informações erradas que vêm na internet, e aquilo acaba trazendo muito medo, ansiedade, o que vai causando essa, às vezes, escolha pela cesárea, ou esse medo do enfrentamento do desconhecido. Então, é justamente trazer uma informação baseada em saúde, entender esse processo fisiológico, como ele ocorre, porque há muitas mudanças, alterações anatômicas, biomecânicas, fisiológicas, e tudo isso vai assustando também a mulher. E tendo essa rede de apoio ao lado dela, vai ajudando. Então, acho que quanto mais informação a gente conseguir divulgar, trazer, até aqui está sendo uma ótima oportunidade da gente falar do nosso trabalho, trazer informações corretas, né, Uhum. divulgar mais sobre entender que cada corpo é único,
e cada processo vai ser individual. Sim, Então, acho que esse é o maior seu maior desafio desafio. perante todas essas, perante essa internet que a gente Sim. tem hoje em dia. E para você, Thaís, qual que é aí o seu maior desafio também em trazer essa consciência para a gestante, para a rede de apoio, para o esposo ou para quem vai estar acompanhando essa mulher? Eu sou professora, né? Então eu sou muito mais do processo de educação. Fazer com que muitas vezes essa mulher ela consiga entender o funcionamento do seu corpo, acho que de tudo é uma das coisas mais gratificantes. Ontem eu estava com uma paciente que estava falando, ela falou, caramba, tô com 35 semanas gestacionais. E a segunda sessão dela, ela começou já mais tarde também, né? Tô com 35 semanas gestacionais, eu tenho quase 40 anos, e agora que eu tô entendendo como é que lá embaixo funciona. Eu não consigo admitir isso, né? Então, é a gente trazer um pouco mais desse conhecimento do nosso corpo, não só de região de vulva, ânus, mas entender como é que funciona o nosso corpo externamente, como funciona o nosso corpo internamente. Porque isso vai fazer com que a gente tenha muito mais consciência, né? Consciência de percepção do que é uma dor do trabalho de parto, consciência de qual postura eu preciso adotar, consciência desde o processo de higienização, que às vezes a gente acha que não precisa ser dito, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Então, trazer esse processo mesmo de autoconhecimento para que essa mulher ela tenha autonomia sobre o seu próprio corpo. Então, eu acho que de tudo, talvez seja o que seja mais importante para mim, assim, né? Ela conseguir lidar ali literalmente como, não, eu sou protagonista desse momento e eu vou encarar esse momento aqui agora dessa forma, porque eu conheço o meu corpo, eu sei como é que ele Sim, vai agir, reagir, o que tiver fora aqui eu vou saber conduzir também. e dá, né? E para você, Bruna, e qual que é o seu maior desafio Olha, aí? eu como enfermeira obstetra há alguns anos e trabalhando no SUS desde sempre, tem um ano e pouquinho que eu saí dos plantões e agora estou só com a questão de docência e acompanhamento de gestante, no consultório. Eu acho que para mim hoje o maior desafio é fazer com que essa mulher entenda que ela é protagonista da gestação, do parto e do pós-parto dela. Eu recebo algumas gestantes no consultório e muitas delas, elas não vai ter a equipe toda e quando a gente fala que ela precisa de ter o acompanhamento da enfermeira obstetra, do médico obstetra ginecológico, da nutricionista, da fisioterapia pélvica, eh, de um personal trainer, ou se ela já faz uma atividade física, que tem que fazer algumas adaptações, que tem que falar com o seu preparador físico ou lá na academia, ela, ela não entende que ela tendo todas essas informações, ela vai estar tendo autonomia do que ela quer ou não para a gestação, para o parto e do pós-parto dela. E muitas delas não vão para um hospital particular, elas vão para o SUS. E esse desafio da autonomia, para mim, é maior, por quê? Porque no SUS, hoje em dia, por ser, a maioria, centro de parto humanizado, a enfermeira obstetra não entra como enfermeira obstetra daquela gestante, como no hospital particular. Então, o meu maior desafio é fazer com que ela se sinta tão autônoma junto com o esposo dela e que eles consigam fazer com que se transforme em real tudo que a gente trabalhou os 9 meses. Uhum. Porque eu fico emocionada às vezes, porque às vezes elas entram em trabalho de parto e 4, 5, 7 centímetros, e aí eu vou com elas até o hospital, só que de lá para dentro é só ela e o acompanhante. Então, eu falo, eu tenho que ter certeza e eu tenho que conseguir passar tudo e tirar todas as dúvidas e fazer com que ela entre naquele lugar com todas as informações que ela precisa e que o acompanhante precisa também para ser a voz dela quando ela não tiver com voz ou não estiver em condições de ter a voz para que aconteça tudo como deve ser e O não certo, tenha né? tanta violência obstétrica Sim.
que é o que muitas vezes acontece. Então, eu tive um relato de uma paciente que vai passar comigo na quinta-feira, que ela ganhou neném tem um mês, e ela falou, a gente chegou, tinha rompido a bolsa, estava com 7 para 8 centímetros, chegamos no hospital, ela estava com 8 para 9 centímetros já, e aí ela entrou, e aí o esposo, quando ela começou, ela entrou para tomar um banho terapêutico, de chuveiro, e aí ela lembrou do que a fisioterapeuta tinha falado para ela sobre a questão dos puxos, da hora do expulsivo, que ela ia sentir uma pressão, tal. E aí ela virou e falou para ela assim: eu quero ficar aqui, chama a enfermeira que está nascendo. E aí ele foi até a enfermeira do setor, né, que estava no plantão, e a enfermeira veio, e a enfermeira, ela falou para ela, a enfermeira falou para ela: vamos para a cama. E ela falou assim: não, eu não quero, eu quero ganhar neném aqui. Sim. E aí a enfermeira falou assim para ela: olha, eu entendo você, mas aqui eu não posso, dentro do Sim. banheiro eu não posso, então vamos ali pro espaldário. E aí a gente fica nessa mesma posição, mas no espaldário, que aí eu posso fazer seu parto. E porque ela sentiu que o corpo dela naquela posição ia estar bom. E aí o esposo dela falou assim: e no plano de parto, ela falou que ela queria liberdade de movimentação, então ela vai ganhar neném Sim. aí, do jeito que ela pediu. Então, quando eles me contaram isso, eu falei: a gente está no caminho certo. Sim. Então, o desafio maior é esse. Né? E aí ela teve o parto dela Sim. segurando no espaldário, em pé, né? E depois fez a dictação, tudo. Então, eles falaram: nós conseguimos, mesmo você lá fora, Sim. nós conseguimos. Então, esse eu acho que é um desafio maior para mim hoje. Sim. Meninas, pra gente encerrar, né, gostaria aí que vocês deixassem, né, a rede social de vocês, onde o pessoal pode estar procurando, né, quem quiser saber mais do trabalho de vocês, como que funciona, às vezes alguma gestante está aí nos assistindo, quiser saber também um pouquinho do trabalho de vocês, que vocês deixem aí a rede social, a Thaís, depois a Bruna e aí a Samantha também. Nossa rede social é nip.integraçãopélvica. Aguardamos você aí. A minha rede social é Bruna Nogueira de Camargo. Sigam, que vocês vão ter muita informação e autonomia para o trabalho de parto, parto pós-parto, pré-gestacional e puerperal. A minha rede social é Samantha, com TH, _ fisiopélvica. Então, eu atuo com gestantes, pós-parto, mas também a mulher em si, em todas as fases da sua vida. Então, desde a menarca à sua menopausa. Porque o autoconhecimento, acho que quanto antes a gente adquirir, melhor. E mais preventivo será. Meninas, quero aí agradecer, né, a todas vocês por estarem aqui, né, do podcast para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né, e de parto, que é importante trazer, que quanto mais a gente traz informação, melhor é, né, informação correta. Então, quero agradecer a todas por estarem aqui no podcast. Ah, obrigada a Obrigada, você, foi foi um muito prazer. bom. Foi um prazer, muito bom. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe aqui a sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.